Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Os discípulos do Senhor Jesus chegaram da missão, que foram enviados de 2 em 2. E os apóstolos se ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Marcos capítulo 6, versículo 30. Penso que eles tinham muitas novidades para contar, e não somente as boas novidades, mas também as más, por causa da rejeição por parte do povo. João Batista foi um exemplo disso. Então não se estranhe quando você for falar do amor de Jesus e algumas pessoas virarem as costas para você. No final do versículo também diz que eles também contaram tudo o que tinha ensinado. Eles aprenderam direto do Senhor Jesus e mesmo assim apresentou ao Senhor Jesus o que haviam ensinado. E você, o que anda ensinando? Você já consultou a palavra de Deus para certificar se é realmente o que está escrito lá? No versículo 31 diz que havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. E disse-lhe Jesus: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos capítulo 6, versículo 31. O Senhor Jesus então os convida para descansar um pouco, mas esse descansar não significa estar longe do Senhor Jesus. Repare que o Senhor Jesus disse: venha comigo e descansem um pouco. Então não se trata de nenhum entretenimento. E você que está longe do Senhor Jesus dizendo que está dando tempo, cuidado. Esse descanso que o Senhor Jesus propôs tem mais a ver com a necessidade dos discípulos do que do Senhor Jesus. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Em Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, também afirma que, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E em João capítulo 1, versículo 3 nos afirma: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito seria. E você ainda quer continuar descansando longe dele? E no versículo 33, o Senhor Jesus e seus discípulos entraram no barco, mas a multidão viram eles partindo e foram a pé pela margem e chegaram do outro lado primeiro do que eles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muita coisa. Marcos capítulo 6, versículo 34. Mas os discípulos do Senhor Jesus não tiveram a mesma opinião. Olha só o que eles disseram ao Senhor Jesus. Já era tarde, por isso os discípulos se aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir para os campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Eles agora vão aprender outra lição. Nós acabamos de ler que em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito teria sido. Aquela multidão que estava recebendo alimento para suas almas também precisava de alimento físico, mas eles estão em frente à pessoa certa, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus então virou para os discípulos e disse: dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes comer? Marcos capítulo 6, versículo 37. É nessa hora, na hora da necessidade, é que vimos quem realmente pode nos atender. Jesus então perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Marcos capítulo 6, versículo 38. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos que os pães nem eram dos discípulos, mas eram de um jovem rapaz que decide entregar o pouco que tem em favor de muitos. E veremos o resultado dessa história no próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.